Na época não existia holística, não existia nada disso. Eu só tinha 20 e poucos anos, né? Aliás, quando eu comecei mesmo, eu tinha menos de 20 anos. Eu descobri yoga na minha vida de uma forma muito particular, que no momento que eu preciso falar. Mas quando eu conheci minha mestra, eu já praticava e praticava por um livro. Andando de ônibus, eu passei em frente na cachoeirinha, eu vi uma placa dizendo Doutor Japão, acupuntura. E eu conheci a acupuntura de leitura, de revistas e tal. Eu vi, no outro dia eu fui lá e comecei a me cuidar com ele, me tratar com ele. E depois disso nunca mais eu tive crise, fiquei muito bem, tarari, tarará. E no decorrer do tratamento, a gente foi ficando amigo. E eu descobri que ele era professor de uma arte marcial que chama Aikido, que eu era interessado na época. E ele, a princípio, ele não queria dar aula de Aikido. Então ele falou assim para mim: não, Alfredo, aprender agulha, né, aprender acupuntura, e acupuntura, japonês, chinês, tudo igual, tudo a mesma coisa. Bem, eu não entendi muito, mas achei que seria interessante eu estudar. Ele falou que eu precisava levar mais outras 2 pessoas. E eu levei todos os amigos que eu tinha. Eles passavam um mês, depois iam embora, até que eu falei para ele: olha, não tem mais ninguém para trazer. E eu fiquei com ele 3 anos e meio estudando todos os dias. Eu saía do trabalho, ia para casa dele e voltava para minha casa às 11h30, meia-noite. Foi assim que eu comecei a estudar. E com o tempo eu fui conhecendo melhor e fui despertando e gostando. Isso, naquela época não se falava em holística. Na década final de 60 para 70 não tinha essa palavra holística. E yoga não era tão conhecido assim, principalmente aqui em Manaus, não era conhecido. As pessoas tinham uma certa dificuldade em aceitar isso como uma coisa espiritual também, como né? Uma filosofia de vida de fundo espiritual. Atualmente é mais fácil, né? Porque antigamente você falava em yoga, as pessoas pensavam que você tinha algum problema mental, psicológico de yoga. Quando você vai conhecendo mais a medicina chinesa e a acupuntura, você vai descobrindo que, por exemplo, assim, no lugar como o Amazonas, tem muitas práticas que já se faziam. Muitas. Ventosa já se praticava há muito tempo. Massagem já se praticava há muito tempo. Não se praticava, por exemplo, assim, e muitas vezes coisas que a gente antes chamava superstições, quando tu vai estudar medicina chinesa, tá lá, né? Antigamente em Manaus, quando dava final da tarde, chegava o final da tarde, se fechavam as portas por causa de vento ruim, né? E isso era uma coisa tida como superstição. Não é superstição, né? Uma coisa realmente, e para quem conhece um pouco de medicina chinesa sabe. Eu acho que pioneiros são as pessoas que, por exemplo, assim, são chamadas de outra maneira e que talvez a gente ignore. Mas são pessoas que, por exemplo, assim, que trabalhavam com... Aqui a gente chamava de desmentidura, pegar, rezar. Essas pessoas, eu acho que elas são as pioneiras. Depois passou por aqui um cubano chamado Dr. Blanco. Esse cubano, ele veio para cá porque ele queria ir para Miami. Ele veio fugido de Cuba. Então ele fugiu de Cuba para Venezuela, da Venezuela ele veio para cá e depois ele foi para Miami. Hoje ele mora em Miami. Então, a escola cubana é uma escola muito boa de acupuntura. Porque no primeiro momento da Revolução lá em Cuba, os chineses foram para lá, né? Então é uma escola muito boa. Ele passou aqui uns 2 anos e depois ele foi embora.
E dessas técnicas que a gente chama de alternativa, eu acho que, ligado à acupuntura, esses foram os pioneiros. Né? E depois do Dr. Cruz, né? Edival mais tarde, né? Coisa parecida. Doutor Edival, uma pessoa que assim me acrescentou muito na minha vida profissional, quanto à ética, a fazer bem feito. O doutor Edival, ele tem uma característica que ele dizia assim para mim: tem que fazer, Carmen, mas fazer bem feito. Não pode fazer de qualquer jeito. E todos, enfim, tinham, né? Você está me pedindo para falar do Edival. Os outros também eram assim, e eu aprendi com eles. Eu acho que foram assim, mestres perfeitos. Naquela época, a gente não tinha livros, mapas, nada disso, né? Praticamente em 2001, então, antes disso, ele já dava aula, ele já era conhecido. E a nossa técnica de conhecer os meridianos era tudo na faixa assim, de pegar com caneta mesmo, riscando, e os cadernos, a gente fazia os desenhos do corpo humano, e daí eu ainda tenho algumas anotações, e esses dias olhando isso daí eu fiquei surpresa, porque eu falei, meu Deus, olha como é que foi que a gente estudou, né? E agora a gente tem um monte de mapa, livros e todas as coisas, mas naquela época não existia. Então era assim, era vontade de querer aprender mesmo, e a vontade de querer ensinar. Eu desconhecia completamente isso, né? Eu era totalmente ignorante por desconhecimento. Se por um problema de saúde, de uma hérnia cervical, eu já tinha indicação de uma cirurgia. Eu fui assistir num programa, eu morava em Brasília, assisti em um programa fazendo uma entrevista com um rapaz que era professor de Tai Chi Chuan, e num parque assim do lado da minha casa. Aí quando comecei, já estava caminhando tudo, eu passava e olhava aquele grupo de pessoas no parque fazendo aquilo. E um dia, assim, eu parava e olhava. Antes de terminar, eu fugia, caía fora para não ter a possibilidade de eu falar com aquelas pessoas. Primeiro que eu achava aquelas pessoas muito estranhas. Aí, um dia esse rapaz correu atrás, quando eu ia saindo, ele saiu correndo e me pegou. Por que eu não me aproximava? Aí eu falei, não, eu só estou aqui de passagem. Ele disse, mas pode parar mais perto. E um dia eu estava praticando com eles. E ele que me levou a conhecer o mestre Liu Pailin. Foi quando eu fui a São Paulo fazer uma consulta com o mestre. E no final, assim, do atendimento, eu toda assim emocionada, achando uma maravilha, ele me disse, ele falava em chinês, tinha tradutora, que ele não ia cuidar de mim, não. Que se eu quisesse, ele me ensinaria eu a me cuidar. Então, desde aí eu comecei a segui-lo, né? Eu fiquei indo todo mês, eu ia para o mosteiro em São Roque, dos Carmelitas Descalços, que sempre no segundo final de semana do mês eram os encontros do mestre lá. Isso até 2000, quando ele faleceu. Naquele tempo, 98 até 2005, 2006, todos os cursos eu fiz praticamente fora. Depois encontrei o pessoal em Manaus que também estava assim no mesmo caminho que eu. Foi o Alfredo Jatobá, o Dr. Edival Fonseca, o Dr. Davi Elias, Manuel Lima e eu. A gente estava assim tudo no pacote, né? O que a gente aprendia passava para o outro, né? Foi muito legal. E quanto à questão daquele tempo, realmente era muito difícil.
e tinha certa escassez em que a gente procurasse em Manaus e não tinha. No início, assim, eu tomei um choque quando eu vi, assim, que era eu só tinha conhecimento de uma escola aqui, né, de medicina chinesa, que na verdade chamam acupuntura, como se conseguisse tirar um segmento só de algo muito maior, né? Não, eu percebi assim que não havia esse entendimento de que a medicina chinesa ela tinha muito mais ramos do que apenas a colocação de agulhas. Se você for aqui pro Alto Rio Negro, tem um instituto que chama ISA, Instituto Socioambiental, e eles lançam alguns livros. Algum tempo atrás, eu pegando um desses livros, eu vi um mapa do tempo. Você que estuda acupuntura já viu que, por exemplo, assim, nós temos um quadro de referência, tipo o verde me remete ao fígado e à vesícula biliar, que me remete à primavera, que me remete a isso, aquilo e aquilo outro. Eles têm a mesma coisa. Eles têm um sistema referencial ligado aos astros, muito parecido com os chineses, que é uma coisa que a gente não estuda aqui ainda, porque a gente ainda acha que isso é supersticioso. A medicina chinesa ela tem a maior farmacopeia do planeta, não a maior fitoterapia. Ela tem farmacopeia, ela usa tudo que você pode imaginar. Muito parecido com os nossos indígenas aqui, muito. Fezes de animal, órgão de animal. Isso hoje é pouco comentado, pouco falado, porque a farmacêutica chinesa virou só fitoterapia. E não é. Eu acredito que a visão mais energética da coisa toda, né, ela tem uma unidade. Então a gente consegue observar dentro da nossa medicina a xamânica, essa coisa mais natural, né, do nosso caso aqui na região amazônica, a questão do índio, né, mas a gente consegue verificar muita similaridade, conversando até com alguns estudiosos, né, que trabalham próximo a alguns pajés, a questão da utilização da energia das plantas, a energia dos fitoterápicos, né? E traduzindo para a visão chinesa, tem muita proximidade. Então a gente consegue ver que dá para se trabalhar muita coisa, né, adaptando para a nossa realidade. Eu sempre tenho em mente umas palavras que o mestre Pailin ensinava. Ele um dia, numa entrevista, ele terminou a entrevista assim: qual o sentido de um passarinho voar sozinho? E isso, para mim, quando eu cheguei aqui em Manaus, que eu não tinha com quem fazer essas trocas, me deixava assim, muito triste, né? E eu me lembrava dessas palavras do mestre. Qual o sentido de um pássaro voar só? Eu realmente não sei ficar só, eu só sei andar em bando. Então, para trazer isso, eu comecei a praticar com as pessoas. Hoje em dia, sim, aqui eu tenho maior respeito. Existe uma escola antiga aqui de Kung Fu, é a escola Shaolin do Norte, que eu não tinha conhecimento da prática, é de uma outra linhagem diferente da minha. Hoje em dia eu me abri, inclusive, para conhecer essas práticas, estar junto,
sempre com isso no pensamento, eu não quero ser um passarinho voando só, né? Então, pela visão taoísta, eu me abro a esses treinos de diferentes linhagens e eu percebo assim, o crescimento não só do Tai Chi, do Kung Fu, do Qigong, temos o Liang Gong, que é uma ginástica diferente do Qigong e do Tai Chi, mas é uma ginástica terapêutica que está assim, com um trabalho belíssimo já em Manaus. Já existe assim, vários grupos já trabalhando nessa área que não são da medicina chinesa, mas são outras práticas como o Reiki, o Magnify Healing, outras práticas, né, dessa parte que eu considero da medicina complementar. Então eu vejo assim que a gente está conseguindo romper com aquela estagnação que existia antes aqui na nossa cidade. Que bom que essa abertura está sendo dada agora, porque antes nós não tínhamos, era muito fechado. Então, dizer para as pessoas, e até eu até me proponho, se precisar, falar para as pessoas da importância das técnicas. A própria tradução, o Rei Universal, que energia. Então é uma energia que produz equilíbrio, harmonização no corpo humano, e no corpo de uma forma holística, total. Corpo físico, mental, emocional, espiritual. Trata realmente de umas questões assim, algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, eu estou me sentindo perdida. Eu acho que não tem mais jeito, estou em enxaqueca, e tem um rosário de lamentações. Não que seja uma mágica, até alguém já me falou isso. Parecia uma mágica, que não é. Até brinco disso. O que é milagre? Milagre é quando você não conhece a causa que provocou tal efeito. Então, o reiki não é milagroso. Ele é realmente uma fonte de energia, de equilíbrio e harmonização dos corpos da pessoa. A gente já vem fazendo um trabalho há um longo tempo, né? Participando de alguns eventos na igreja, eventos nas indústrias, né? Participando da semana de prevenção lá dos acidentes, né? A CIPAT nas indústrias, para divulgar ao máximo, né, as técnicas complementares, principalmente a parte da acupuntura e técnicas juntas a ela, como a auriculoterapia, né? Crâniopuntura. E com isso a gente consegue ter um acesso, né, de uma forma rápida, eficaz, divulgando todas essas possibilidades de tratamentos não convencionais na visão ocidental. Então eu acho muito importante, né, a gente estar difundindo mais ainda, porque muitas das vezes a gente observa que em exames físicos, exame de sangue, exame de imagem, às vezes a gente não pega nenhuma alteração que condiz com o que o paciente está sentindo, né? E a gente vê que está um pouco mais ainda na questão energética, mais ainda do que na parte fisiológica da pessoa, né? Então eu acho importante essas técnicas que a gente consegue com isso juntar toda a parte que é da visão holística, né? O corpo, a mente, a parte emocional, a parte energética, e aí sim realmente fazer um trabalho complementar, visualizando o ser humano como um todo, né? Parte energética, a parte mental e a parte física.